Olá, meu estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhada. Isso mesmo, eu sou a professora Clígis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é este. E hoje eu estou chegando junto para a nossa aula do Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, produzida aqui, no Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, o que nós vamos ter hoje, professora? Hoje eu já quero começar a nossa aula te convidando a ler um texto comigo. Vem comigo! Dentes limpinhos. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco, trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usadas até hoje. E aí? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a ideia central desse texto que acabamos de ler? Você sabe o que é a ideia central de um texto, não é mesmo? Não sabe? Sabe sim, você só não está lembrado. Vem comigo, vem, que eu vou te ajudar a lembrar. Vem! Ideia central de um texto é o alicerce sobre o qual o texto se estrutura, ou seja, o assunto principal do que ele trata. Também pode ser chamado de tema. E aí, deu para relembrar agora? Isso mesmo! A ideia central do texto, ela sempre está do início ao final do texto. Algumas vezes, o título do texto ajuda a encontrar essa ideia central. Mas preste bem atenção, algumas vezes, tá? Nem sempre a ideia central tá lá no título, mas ajuda. É bom você dar uma certa atenção para o título, combinado? Também, no decorrer da leitura do texto, o autor, ele vai dando dicas de como você encontrar essa ideia central. Então, é muito importante, quando você estiver lendo o texto, você vai circulando aquelas palavras que você considera importante dentro do texto. Eu vou te dar outras dicas para você não errar na hora de encontrar a ideia central de um texto. Vem comigo! Primeiro, devemos ler o texto com bastante atenção. Segundo, lê as questões referentes ao texto. Terceiro, depois que você lê as questões referentes ao texto, você retoma e lê novamente esse texto com mais atenção. 4. Prestar atenção no texto, pois algumas vezes ele dá dicas da ideia central. 5. Analisar parágrafo por parágrafo, mesmo que seja um texto pequeno ou grande. 6. Em cada parágrafo, analisar ponto por ponto e grifar as palavras mais importantes. E por último, durante o texto, o autor costuma dar pistas referente à ideia central. Agora, que tal voltarmos lá no nosso texto que nós lemos no início da nossa aula e descobrirmos juntos a ideia central? Vamos lá? Vem comigo! Dentes limpinhos. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco,
trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usadas até hoje. A ideia central do texto é: letra A, a utilidade dos animais; letra B, higiene dental; letra C, pelos de animais; e letra D, invenção de escova de dente. Do que o texto se trata? Qual é o assunto principal desse texto? É a letra D, a invenção de escova de dente, certo? Agora vamos para mais um exemplo sobre a ideia central de um texto. Chapeuzinho amarelo. Título do texto: era a Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca, para ela, era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. O texto trata de uma menina que, letra A, brincava de amarelinha; letra B, gostava de festas; letra C, subia e descia escadas; letra D, tinha medo de tudo. O texto se trata de uma menina, e aí? Ela brincava de amarelinha? Gostava de festas? Subia e descia escadas? Ou tinha medo de tudo? Então nós vimos lá no texto que ela não brincava de amarelinha, então não é a letra A. Ela não gostava de festas, então não é a letra B. Ela não subia e nem descia em escadas, então não é a letra C. Então o nosso texto trata de uma menina que tinha medo de tudo. Você percebeu como é fácil encontrar a ideia central de um texto? Não é mesmo, professora Clígis? É só ler com muita atenção, prestar atenção no título do texto e nas dicas que o autor vai dando no decorrer do texto, não é mesmo? Isso mesmo, eu também achei muito legal essa técnica que a professora Roberta ensinou para vocês agora, de ir eliminando as questões, as alternativas que estão erradas para poder encontrar a correta. Muito legal, professora, Sim. já pega essa dica aí em casa. Mas eu também queria pontuar, professora Roberta, que além das informações da ideia central do texto, nós temos as informações explícitas. Você sabe o que significa isso, informação explícita? Você já ouviu essa palavra explícita, explícito? Vamos ver o que significa essa palavra no dicionário? Vamos lá. Explícito é aquilo que é dito de forma clara e precisa. Ou seja, uma informação explícita, ela é aquela que é expressa com exatidão, não deixando dúvidas. Perfeito! Agora eu acredito que ficou entendido que a informação explícita é aquela que é dita de forma clara e precisa.
ou seja, de forma clara e compreensível. Você não vai precisar ser um detetive para descobrir essa informação. Então, olha só, vamos repetir comigo essas palavras. Clara e compreensível. De novo, clara e compreensível. As informações explícitas vão estar lá no texto de uma forma que você consiga entender rapidamente, mas isso não significa que você não precisa ter atenção para detectá-las. Como a professora Roberta já explicou para você, você sempre que tiver um texto precisa lê-lo com bastante atenção para captar essas informações. Vamos fazer o seguinte. Vamos até uma biblioteca e nós vamos analisar a capa de um livro e ver quais são as informações explícitas contidas nessa capa. Vamos lá? Prontinho, chegamos na biblioteca. Que biblioteca grande, né? Temos muitos livros, mas como eu disse para você, nós vamos explorar a capa de um livro, não é verdade? E eu já escolhi, dentre todos esses livros, um livro para que a gente possa explorar as informações explícitas na capa dele. Vamos observar a capa desse livro. Bom, as informações explícitas desse livro, nós vamos começar observando esse primeiro nome que aparece, que é o nome José Leon Machado, que é o nome do autor do livro. Tudo bem? Logo abaixo nós temos outra informação, que são sobre as ilustrações. Quem ilustrou esse livro foi o Alexandre Bandeira Rodrigues. E também nós temos bem grande, destacado, o título do livro. Você está conseguindo enxergar daí? O título do livro é A Bruxa e o Caldeirão. Ah, olha só, bem grandão, você tá vendo? E logo abaixo nós temos a imagem ilustrativa dessa capa. E nessa imagem nós estamos vendo claramente que se trata de uma bruxa e o caldeirão. Então nós já sabemos que esse livro vai falar sobre a bruxa e o seu caldeirão. E logo abaixo nós temos Edições Versial. Essas são as informações que estão contidas nesse livro, nessa capa desse livro. E nós podemos perceber que essas informações estão expostas de forma clara e compreensível. Então você consegue ver logo de cara o que esse livro vai falar, qual é o título, quem é o autor, não é verdade? Então essas são as informações explícitas da capa desse livro. Agora que nós já exploramos a capa desse livro, vamos tentar explorar uma informação explícita em um texto? Nós vamos ver novamente um texto que a professora Roberta já utilizou com vocês na aula de hoje. E dele nós vamos tirar uma informação explícita. Olho na tela. Então vamos fazer a leitura desse texto. Olha só, dentes limpinhos. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco, trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usadas até hoje. Olha só a pergunta. De acordo com o texto, qual foi a melhor solução para ser utilizada nas escovas de cerdas? Veja que é de acordo com o texto, não é partindo da sua opinião, do seu entendimento, é de acordo com o texto. Então essa informação vai estar no texto. As alternativas que nós temos é a alternativa A, pelos de cavalo, a alternativa B, barbante, a alternativa C, cerdas de nylon, a alternativa D, pelos de porco. Para responder, nós precisamos voltar na leitura do texto. Olha só, nós vamos procurar a melhor solução para ser utilizada nas escovas. Vamos ler novamente. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco, trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo,
e não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon usadas até hoje. E aí, qual foi a melhor solução? Você conseguiu identificar no texto? Vamos lá na questão. É a alternativa A, alternativa B, alternativa C ou D? Pelos de cavalo, barbante, cerdas de nylon ou pelos de porco? A alternativa correta é a alternativa C. Olha só, vamos voltar ali no texto. Bem aqui, ó. A melhor solução apareceu em 1938. E aí, ó, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, cerdas de nylon. Muito bem, parabéns! Viu como foi fácil identificar uma informação explícita em um texto? Você só precisa de atenção, pois apesar de ela estar explícita, você precisa reler novamente o texto para encontrá-la. Tudo bem? Então, depois de fazer a exploração da capa do livro, depois de identificar uma informação explícita em um texto, eu vou voltar para o estúdio. E enquanto eu volto para o estúdio, a professora Roberta vai ficar com você explicando sobre textos instrucionais. Então, até daqui a pouco. Enquanto a professora Clígis está vindo lá da biblioteca, eu quero falar com você agora sobre texto instrucional. Você sabe o que é um texto instrucional? Você sabe, talvez você já até leu um tipo de texto assim, só não sabia que ele se classificava dessa maneira. Vem comigo que eu vou te explicar melhor. Vem! Texto instrucional é um gênero textual que tem a função de instruir, ensinar, mostrar como algo deve ser feito. Esse tipo de texto sempre descreve as etapas que devem ser seguidas para um determinado procedimento, divididos em título, materiais necessários, modo de fazer. Viu como é fácil? Ou seja, um texto instrucional é um texto que passa informações de instrução, de alguma coisa que o leitor tem que fazer. Como, por exemplo, uma receita, aquele manual quando nós compramos um brinquedo, que vamos ver como é que ele se monta, ou até mesmo aquele manual que vem de instrução quando nós compramos um móvel e queremos saber como se monta. Mas eu tenho outros exemplos de textos instrucionais para mostrar para você. Vem comigo! Receita de pão de queijo. Ingredientes: 2 xícaras e meia de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, 1 xícara de queijo parmesão ou Minas, 3 ovos inteiros, 1 colher de chá de sal. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador, menos o queijo. Despeje tudo em uma vasilha e misture com o queijo já ralado. Leve ao forno em forminhas de empada untada por 20 minutos. Quais são as partes em que nossa receita está dividida? Marque a resposta correta. Letra A, início, meio e fim. Letra B, título, ingredientes e modo de preparo. Letra C, título, conteúdo e autor. E letra D, ingredientes e conteúdo. Então, depois de analisarmos a nossa receita, o nosso texto instrucional, vamos responder. Quais são as partes em que a nossa receita está dividida? Início, meio e fim? Não. Título, ingredientes e modo de preparo é a letra B. Por que não é a letra C? Porque não tem
conteúdo e autor. E a letra D, por que não é? Porque não tem conteúdo. E a letra A, porque não é início, meio e fim. É o título, depois os ingredientes e o modo de preparo. Vamos para outro exemplo de um texto instrucional, que tem a finalidade de instruir o leitor em alguma coisa. Aqui nós temos a bula de remédio, vitamina comprimidos, embalagens com 50 comprimidos, informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Agora nós temos a composição desse remédio. Sulfato ferroso, 400 mg. Vitamina B1, 280 mg. Vitamina A1, 280 mg. Ácido fólico, 0,2 mg. Cálcio, 150 mg. Indicações no tratamento das anemias. Esse remédio é indicado para o tratamento de anemias. Contraindicações. Não deve ser tomado durante a gravidez, ele é contraindicado. Efeitos colaterais. Aquilo que pode acontecer quando você toma o remédio. Algumas pessoas têm esses efeitos, outras não. Pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. Bossologia. Adultos, 1 comprimido 2 vezes ao dia. Crianças, 1 comprimido 1 vez ao dia. Agora vamos lá responder essa questão referente ao texto instrucional que vimos agora há pouco, sobre a bula de remédio. Esse tipo de texto serve para instruir e informar, letra A. Letra B, instruir e divertir. Letra C, instruir e partilhar um sentimento. Ou letra D, instruir e divulgar algo. Letra A, B, C ou D. Podemos ir por eliminações, né? Podemos já ir descartando aquelas que não tem como ser a resposta certa. Na letra A, instruir e informar. A bula de remédio, ela tem esse objetivo, essa finalidade, né? Aqui já é a letra A, nossa resposta certa. Por que não é a letra B? Porque ela não tem a finalidade de divertir. E a letra C? Porque também não é partilhar um sentimento. E a letra D, ela não tem a finalidade de divulgar algo, certo? E aí, tá conseguindo entender o que é um texto instrucional? É aquele texto que tem a finalidade de instruir o leitor sobre algo que ele está lendo. Vamos para mais uma questão sobre a bula de remédio? Vem comigo! Número 2. No texto, a palavra composição indica, letra A, as situações contraindicadas no medicamento. Letra B, os componentes que fazem falta ao homem. Letra C, os elementos que formam o medicamento. Ou a letra D, os produtos que causam aborrecimentos. Esta palavra aqui, ó, composição. O que ela indica lá no nosso texto? Composição indica as situações contraindicadas no medicamento? Contraindicadas? Não. Os componentes que fazem falta ao homem? É isso que indica os componentes que fazem falta ao homem? Também não. Os elementos que formam o medicamento. Essa é a resposta certa, a letra C. E a letra D, por que não é? É os produtos que causam
aborrecimentos? Também não, né? Essa você já elimina de primeira, certo? Você viu como é fácil de identificar um texto instrucional? O texto instrucional, ele tem a finalidade de instruir o leitor a fazer algo. Hoje, nós vimos 2 exemplos de textos instrucionais, como a receita e a bula de remédio. Mas nós temos outros tipos também de textos instrucionais, como, por exemplo, manual do usuário, guias de cidade, folhetos explicativos e lista telefônica. Querida, cheguei! Gente, eu tava chegando e eu vi que a professora Roberta explicou tudo para vocês sobre textos instrucionais. E aí eu me lembrei de um tipo de texto instrucional que vocês adoram. Você sabe qual é esse texto, professora? Ah, eu sei. E eu gosto muito também. E aí, será que você sabe qual é? São as regras de jogos. Você sabia que você comumente produz essas regras de jogos, esse texto instrucional? Isso mesmo, você produz esse texto instrucional, mas geralmente você faz isso oralmente, quando você explica para o seu colega como se joga um jogo. Eu vou mostrar para você a regra de um jogo que é muito famoso, com certeza você já deve ter visto em algum lugar. Vou explicar a regra desse jogo divertidíssimo chamado Jogo da Velha. É um jogo simples e muito fácil de entender e você pode jogar em vários lugares, apesar de ser um jogo de tabuleiro, porque você só precisa de papel e caneta e pode até desenhar o tabuleiro no chão. Vem ver! Nome do jogo: Jogo da Velha. Segundo, preparação. Quando você vai explicar a regra de um jogo, você segue esses passos. Primeiro, você fala o nome do jogo, depois você fala o que é necessário para jogar esse jogo, não é verdade? Então vamos lá. Preparação. Desenhe o seu tabuleiro riscando 2 linhas na horizontal e 2 linhas na vertical. Olha só o tabuleiro aqui, ó, desenhado na nossa TV. Legal, né? Aí, ó, você vai utilizar um material adequado ao seu tabuleiro para riscar e iniciar as jogadas. Pode ser um giz, lápis, caneta, entre outros materiais. Vai depender de como você montou o seu tabuleiro. Como eu disse, você pode jogá-lo utilizando papel e caneta, pode fazer no chão utilizando giz, utilizando carvão, utilizando o material que você tem. Também pode desenhar na areia utilizando um graveto. Então, esse é um jogo muito popular, eu acredito por isso, por ser fácil de jogar. Terceiro, a idade. Nos jogos, geralmente, tem uma idade estipulada para jogar, que é quando a pessoa entende aquelas regras, né? A partir daquela idade, ela consegue entender as regras do jogo. Quarto, número de participantes. O Jogo da Velha precisa de 2 participantes. Infelizmente, você não consegue jogar sozinho. Vamos lá para as regras da brincadeira. Os jogadores escolhem uma marcação, geralmente um círculo, olha só. Esse meu círculo aqui ficou um pouco, né? Agora sim, fechou. Um círculo e um X, olha só, é assim, ó, tá vendo? Os jogadores jogam alternadamente, uma marcação por vez, nos espaços que estão em branco. O objetivo é conseguir 3 círculos ou 3x em linha. Olha só assim, ó. Ganha quem conseguir fazer 3 da sua marcação. Se você escolheu o x, 3x. Se você escolheu círculo, 3 círculos. Aí vai. Pode ser na posição na horizontal, na vertical ou na diagonal. Quando um jogador conquista o objetivo, costuma-se riscar os seus 3 símbolos, assim. Quando nenhum jogador consegue formar sua sequência, diz-se que deu velha, ou seja, houve um empate e recomeça-se a partida. O Jogo da Velha é um jogo milenar e alguns estudiosos de jogos de tabuleiro falam que esse jogo era jogado antigamente por senhoras. Elas não tinham assim uma visão muito boa para fazer ali o bordado, então elas passavam tempos
jogando o jogo da velha. Dizem que esse jogo foi encontrado esculpido até em pedras. Bom, mas essa informação não foi comprovada cientificamente, né? Então, mas sabe, olha uma coisa que eu percebi, que nós temos aqui, ó, 2 jogadoras. Então, nós vamos agora fazer um jogo da velha para vocês observarem na prática como funciona. Vamos lá? Qual vai ser o teu, Roberta? O círculo ou o X? O X. Então, você o círculo. Vamos lá? Quem começa? Vamos lá. Começa você. Tá, eu vou começar com o círculo, então, a minha vez. Aí agora vai ser a Roberta. Sou o X. Cada um na sua vez. Quem vai ganhar? Muito Será que vai dar bem, empate? Agora sou eu, né? É. Eu vou colocar aqui, hein? Não posso deixar ela fazer 3, então eu vou colocar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, e agora? Eu quero tô fazer nervosa. 3, hein? Então eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. Onde eu marcar, ela ganha, porque... Ah, sou eu! Olha, gente! Olha, Tá por isso fácil, tem que ter muita Roberta. atenção. Olha, eu vacilei. A professora Clis me deu uma dica, gente. Olha só, porque eu já ia errar. Tá vendo só? É um jogo que também precisa de bastante atenção, né? Você não pode deixar o seu colega vencer. Professora Cliges, você prestou atenção que todos esses textos que nós trabalhamos até agora na nossa aula são gêneros textuais? Isso mesmo, né? O texto do dentinho, do chapeuzinho amarelo, a receita, a bula de remédio e agora as regras do jogo da velha. Todos são gêneros textuais. Você sabe o que é um gênero textual, não é verdade? Ih, não gostei dessa cara que você fez aí, não. Não te preocupa. Vem comigo que eu vou relembrar você o que é um gênero textual. Vem! Gênero textual são diversos tipos de textos que são utilizados em nossas práticas sociais diárias. Cada gênero textual possui uma estrutura e uma função comunicativa específica, ou seja, uma finalidade que envolve seu contexto. Para você encontrar essa finalidade desse gênero textual, você tem que ler o texto com bastante atenção, com calma, sem pressa, prestando muita atenção nos elementos que o autor coloca no texto. Eu trouxe alguns exemplos para você de algumas finalidades de gêneros textuais. Mas preste bem atenção, são alguns exemplos, existem vários. Vamos conhecer alguns? Vem comigo. Finalidades de gêneros textuais. Tem finalidade de explicar, finalidade de instruir, finalidade de opinar, narrar, finalidade de transmitir, finalidade de ensinar, finalidade de alertar, finalidade de divertir, finalidade de criticar e finalidade de entreter. Viu? Vimos algumas finalidades de textos, de gêneros textuais. Algumas, como eu te falei. Você não vai ficar só nessas, certo? Existem outras finalidades, dependendo do tipo de texto. Como vimos hoje, a bula do remédio, a finalidade era de instruir, certo? Então, você tem que ler o texto com bastante atenção, prestando atenção nos elementos que esse texto compõe para encontrar qual é a finalidade dele. Eu trouxe para você 2 exemplos bem conhecidos. Vamos ver? Vem comigo. O jornal. Jornal, grande veiculador de informação em massa. Qual é a finalidade dele? A finalidade dele é transmitir informações de uma localidade, cidade, país e mundo. O jornal, principal elemento dele é a notícia.
pois traz os relatos dos fatos sem comentários e interpretações. Podemos encontrar os jornais no formato impresso, ou seja, em papel ou digital, por meio da internet ou televisão. As revistas, fonte de informação para entretenimento e aprendizado. Principais temas. Em seu conteúdo pode ser observado importantes entrevistas e informações sobre moda, viagens, jogos, beleza, bem-estar, entre outros. Revistas. Qual é a finalidade? Informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com linguagem direta. Vendo a professora Roberta falar sobre todos esses gêneros textuais, eu me lembrei de um gênero textual que você, que vive aí nas redes sociais, dando risada com os memes, vai gostar. São as anedotas e as piadas, que fazem parte do gênero textual humorístico, que tem a finalidade de levar ao riso, de fazer a pessoa que leu gargalhar. Vamos observar algumas características desse gênero textual? Atenção para essas características. Primeira característica: narração relativamente curta, ou seja, as piadas e anedotas são textos curtos, textos rápidos. Enredo simples, ou seja, esse tipo de gênero textual não utiliza palavras complexas, pois tem uma linguagem informal, ou seja, é uma linguagem do nosso cotidiano e geralmente é de autoria desconhecida, ou seja, a gente não consegue identificar quem é o autor da piada ou da anedota. E por último, o duplo sentido, que também pode aparecer nesse tipo de gênero textual. O duplo sentido acontece quando uma palavra ou uma expressão quer dizer uma coisa e também quer dizer outra, ou seja, quer dizer duas coisas ao mesmo tempo. Agora vamos ver alguns exemplos de anedotas e piadas. Olho na tela. Um amor de boletim. Joãozinho virou para sua mãe e disse: mamãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Sei sim, filho. Por quê? Ah, então você vai se apaixonar pelo meu boletim. O humor aqui é percebido quando o Joãozinho, pergunta da sua mãe se ela sabe que o vermelho é a cor do amor. E ela, curiosa, fala que sim e pergunta o porquê. E ele diz para ela que ela vai se apaixonar pelo boletim dele, ou seja, né? O boletim dele vai vir cheio de notas vermelhas. Será que a mãe dele vai amar? Tô meio assim, ó, em dúvida. Vamos ver a próxima? Quanto custa? Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador: moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: são R$ 2,30, garoto. Então o Juquinha fala alto: ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Nesse texto aqui, nós podemos perceber o humor no momento em que o Juquinha pergunta o valor do ônibus, que pode ser entendido de duas formas. Olha só o duplo sentido. Ele pergunta o valor do ônibus e pode-se entender o valor do ônibus, do automóvel, e o valor da passagem de ônibus. E o cobrador responde R$ 2,30, que é o valor da passagem do ônibus. E aí ele fala que vai comprar o ônibus todo e manda todo mundo descer. Gostaram das piadas, das anedotas? Agora vamos responder algumas questões sobre um desses textos. Vamos lá? Vamos voltar aqui no texto do Joãozinho. O Joãozinho virou para sua mãe e disse: mamãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Sei sim, filho. Por quê? Ah, então você vai se apaixonar pelo meu boletim. Aqui, olha só, na primeira alternativa. O texto acima é uma lenda, um poema, uma piada ou um anúncio? E aí, o que esse texto é? Lembrando que ele é um texto, faz parte do gênero textual, humorístico, não é verdade? Então, o que ele é? Ele é uma lenda, um poema, uma piada ou um anúncio? Isso mesmo, ele é uma piada, como nós vimos aqui, não é verdade? Vamos ver a próxima alternativa. Pense e responda. Quem são os personagens dessa piada?
Vamos lê-la novamente. Joãozinho, olha só, Joãozinho já é um personagem, não é verdade? Virou para sua mãe e disse, olha só, a mãe do Joãozinho já é um personagem. Será que tem outro personagem? Mamãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Sei sim, filho. Por quê? Ah, então você vai se apaixonar pelo meu boletim. Então, os personagens dessa aqui, ó, dessa piada, é o Joãozinho, e a sua mãe, né? Agora vamos ver a próxima alternativa. Na frase, mamãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? O ponto de interrogação é utilizado para indicar o que esse pontinho aqui, ó, o ponto de interrogação quer indicar. Que o Joãozinho está assustado? Que o Joãozinho está fazendo uma pergunta? Que o Joãozinho está surpreso? Que o Joãozinho está fazendo uma afirmação? E aí, você sabe me dizer o que esse ponto de interrogação significa? O Joãozinho estava assustado? Tá certa essa alternativa? Não, né? Então a alternativa A está errada. Que o Joãozinho está fazendo uma pergunta, está correto? Muito bem, então a alternativa B está correta. O Joãozinho estava surpreso? Não, né? Ele estava em dúvida, ele estava fazendo uma pergunta. O Joãozinho está fazendo uma afirmação, ele estava afirmando que o vermelho é a cor do amor? Não, ele estava fazendo uma pergunta, então a alternativa B é a alternativa correta. Muito bem, estou vendo que você leu e compreendeu a nossa piada. Depois de explorar os nossos textos humorísticos, agora nós vamos precisar produzir uma piada. Será que você consegue produzir aí da sua casa? Bom, para produzir essa piada, esse gênero humorístico, ou uma piada, uma anedota, nós precisamos seguir alguns passos, né? Vamos pensar aí o passo 1. Você primeiro precisa pensar qual é a finalidade da sua anedota. Você já aprendeu aqui que a anedota e piada, ela tem a finalidade de levar a pessoa ao riso, então o seu texto precisa ser engraçado. Vamos para o passo 2. No passo 2, você precisa pensar onde a piada irá circular. As piadas e anedotas podem circular em ambientes informais, como na escola, em casa. Então você precisa pensar onde você vai contar essa piada, essa anedota. Passo 3. Quem vai ler essa sua piada? Quem vai ler a sua anedota? Então você tem que pensar, será o professor? Será o meu pai? Será meu tio? Meu primo? Meu amigo? Então você precisa direcionar essa piada ou anedota para alguém. Passo 4. Pense em que assunto irá abordar em sua piada ou anedota. Será que vai ser sobre pai e filho, como nós vimos do Joãozinho? Será que vai ser entre amigos? Será que vai ser no ônibus, por exemplo? Então pense em que assunto, qual será o assunto que você vai abordar nessa piada ou na anedota. Passo 5, vamos lá? Crie um título. Você viu que as nossas piadas e anedotas tinham títulos, não é verdade? Esse título precisa falar sobre a piada, o assunto da piada ou anedota que você vai escrever. Então, pense e seja criativo criando esse título. Agora no passo 6. Piadas e anedotas são textos curtos, então você não pode se alongar demais na sua piada ou anedota. Você precisa ser claro e escrever um texto curto. Passo 7. Revise seu texto, leia e releia para verificar se não tem algum erro. E aí, você também pode fazer essa leitura em voz alta para que você ouça o que você está dizendo e, quem sabe, possa identificar algum erro. Bom, feito isso, eu acredito que você já está preparado para criar a sua própria piada e anedota. Eu vou fazer uma aqui. Que tal? Para produzir a minha piada, eu vou usar o contexto onde eu estou, que é o quê? No estúdio, né, de gravação. E aqui na minha frente eu tenho um operador de câmera. Como é que é o seu nome? Ari. Seu Ari. Então, seu operador de câmera, o senhor está precisando de óculos escuros? Não, por quê? Para proteger os seus olhos da minha beleza, da minha luz.
E aí, gostou da piada? Gostou da piada? Gostei muito, professora Clis. Agora nós vamos mostrar a piada registrada aqui na nossa lousa interativa. Vem comigo ver. O texto ficou assim, olha só. O título ficou Luz, Câmera e Ação. Olha só aqui, ó, tudo a ver com o estúdio. E eu utilizei aqui, olha só. Falei, oi, senhor operador de câmera. Tem uma exclamação aqui, olha só. Está precisando de óculos escuros aí? Tem uma interrogação para indicar pergunta. E a resposta dele, mais uma vez o sinalzinho aqui indicando fala. Não. Exclamação. Por quê? Interrogação indicando pergunta. Aí eu respondo, mais uma vez o sinalzinho indicando fala. Para proteger seus olhos do meu brilho natural. E aí tem uma exclamaçãozinha aqui. Observe que eu falei um pouquinho diferente e ao registrar eu posso fazer algumas modificações para melhorar o meu texto. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa piada que eu fiz e eu espero também que tenha ajudado você a pensar para produzir uma aí na sua casa. Que tal, hein? Vou deixar esse desafio aí para você. Gostei do desafio. Também gostei muito da sua piada, professora Clis. Ri muito aqui. Agora, deixa eu lhe falar. Você prestou atenção que no decorrer da nossa aula, nós falamos vários gêneros textuais? Começamos a falar da receita, dos jogos, da bula de remédio, né, que tem a finalidade de instruir, porque são textos instrucionais. Né? Depois a professora Clis falou das piadas e das anedotas, que têm a finalidade de divertir, são textos humorísticos, certo? E eu também falei dos jornais e das revistas, né, que têm a finalidade de informar, né? O jornal tem a finalidade de informar, passar uma notícia. Ou seja, hoje você conheceu muitos gêneros textuais, mas existem outros? Sim, existem muitos outros. Eu vou te apresentar alguns, mas não fica só nesses. Você pesquisa para conhecer muitos outros mais gêneros textuais e assim você vai ter um leque, né, de gêneros textuais para os seus estudos. Vamos lá conhecer alguns? Temos aqui os gibis, contos infantis, livros didáticos, esse que você usa aí na escola. Temos também os livros paradidáticos. Temos o convite, também é um gênero textual, né? Temos a carta, não tão mais muito usada, mas já foi muito usada. Temos o bilhete, né? Que é uma informação mais curtinha que a carta. Temos os folhetos de promoção, que a gente encontra muito nos supermercados. Temos as campanhas publicitárias, né? Essa aqui é do Covid, mas também tem outras, como de vacina, de prevenção. Temos o poema. Temos as lendas, né? Temos a notícia, como jornal. Temos o e-mail, que você aí deve conhecer bastante, né? Temos o telegrama. Receita, que nós vimos hoje uma, né? Do pão de queijo. E por último, temos as fábulas. Perfeito, professora Roberta. E observando aí esses gêneros textuais, nós podemos entender que cada um deles tem uma função social. A função de divertir, a função de instruir, a função de informar, não é verdade? Isso mesmo. E um desses gêneros textuais que a professora Roberta mostrou para vocês me chamou a atenção, que foi a carta. Vamos aproveitar que nós estamos aqui no final da aula e produzir uma carta. O que você acha? Primeiro nós precisamos entender quais são as características de uma carta. Será que você se lembra? Você sabe quais são essas características? Primeiro, uma carta precisa ter indicado o local e a data. O local onde foi escrito e a data de quando essa carta foi escrita. Depois, nós precisamos colocar o remetente. Você sabe o que é um remetente? O remetente é aquela pessoa que está enviando a carta. Depois, nós colocamos o destinatário, que é a pessoa que vai receber a carta.
Depois, para iniciar o texto, nós precisamos colocar um vocativo. Você sabe o que é um vocativo? O vocativo é um chamamento, ou seja, oi, querida professora, querido amigo. Então, isso é um vocativo, tudo bem? Depois, nós vamos iniciar o corpo do texto, juntamente com o vocativo. E aí, no final, nós colocamos uma despedida e a assinatura. Nós precisamos assinar, né? Para ficar bem legal. Agora só, olha só, eu vou mostrar para você uma carta que eu fiz para a professora Roberta em agradecimento a tudo que ela nos ensinou hoje. Vamos lá, ver na tela? Observe como ficou a carta que eu escrevi. Aqui no início, nós temos o local, ó, Manaus, e a data, 8 de março de 2023. Aqui nós temos o remetente e eu coloquei a carta no meu nome e no nome de vocês, tudo bem? Professora Cliges e galerinha do 5º ano. Aí nós temos embaixo o destinatário para professora Roberta. E aqui nós temos, olha só, querida professora Roberta, nós temos o vocativo. Aí aqui nós temos o corpo do texto. E depois nós vamos ter a despedida. Olha só, você é nota 10. Até logo. Estou me despedindo aqui, olha só. E embaixo eu coloquei atenciosamente a assinatura professora Cliges e seus parceiros de estudo do 5º ano. Viu só? Agora eu deixo esse desafio para você. Eu sei que hoje em dia nós não utilizamos tanto as cartas, né? Eu, por exemplo, só recebo carta de propaganda, de conta, né? Verdade. Então você pode fazer o seguinte, escrever uma carta, colocar ali na caixa do correio da sua tia, da sua mãe, colocar na caixa do correio de um amigo e você pode utilizar essa estrutura, colocando local, data, colocando o remetente, o destinatário e fazendo uma carta bem legal. Professora, a senhora gostou da sua carta? Ah, eu gostei. Gostei muito. Muito obrigada pela carta. Bom, agora que nós já estudamos tudo isso, eu queria saber se você já está preparado para, professora? Para o nosso exercitar. Vamos lá? Vamos agora? Vamos? Vamos começar. Questão 1. Associe os significados aos textos instrucionais abaixo. Letra A. Acompanha os aparelhos eletrônicos. Letra B. Acompanha os remédios. Letra C. Explica o modo de preparo. E letra D. Auxiliam a entender as etapas do jogo. Aí vocês têm as opções receita, regras de jogos, bula de remédios e manual. Vocês vão associar a letra A, B, C e D com essas respostas que vocês têm na coluna ao lado, certo? Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem aí, certo? E responderem. Releiam a questão com bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo. Vamos lá?
Vamos ler novamente a questão? Vem comigo. Questão 1. Associe os significados aos textos instrucionais. É disso que a questão número 1 está falando. Letra A. Acompanha os aparelhos eletrônicos. É a receita? São as regras de jogos? Bula de remédios ou manual? O que acompanha os aparelhos eletrônicos? É o manual. Letra A. Aí nós temos letra B. Acompanha os remédios. Que texto instrucional é esse que acompanha os remédios? Nós vimos lá na aula, né? Eu dei 2 exemplos de textos instrucionais e um foi esse aqui, que acompanha os remédios. Foi a receita, regras de jogos ou a bula de remédios? É a bula de remédios. Letra B. Agora nós temos a letra C. Explica o modo de preparo. Também dei um exemplo desse texto instrucional na nossa aula. Prestou atenção? Tenho certeza que sim e eu tenho certeza que você acertou. É a receita ou são as regras de jogos que explica o modo de preparo? É a receita. Letra C. E nos restou a letra D. Auxiliam a entender as etapas do jogo. É as regras de jogos, né? É a letra D. Inclusive a professora Clígis, né, deu as dicas, né, de uma regrinha de um jogo, que foi o jogo da velha. Muito bem. E agora nós vamos para mais uma questão do nosso exercitar. Vamos lá para a questão número 2? Vem comigo! Leia o texto abaixo, pense e responda. Chapeuzinho amarelo. Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem amarelinha, tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. A Chapeuzinho amarelo era amarelada pois sentia a alternativa A, amor. A alternativa B, raiva. A alternativa C, tristeza. A alternativa D, medo. A dica para essa alternativa é pensar que ela se trata de uma informação explícita, ou seja, de uma informação que vai estar explícita no texto, que vai estar clara e compreensível no texto. Ela não se baseia na sua opinião, mas no que está escrito no texto. E aí você vai pensar e procurar no texto a informação do sentimento que a Chapeuzinho amarelo sentia. Se era amor, se era raiva, se era tristeza ou se era medo. Vamos pensar?
E aí, conseguiu pensar bastante? Bom, nós vamos voltar na questão 4, ler novamente o texto e eu vou pontuar e destacar algumas informações para nos ajudar a responder essa questão. Vamos lá? Questão 4, leia o texto abaixo e pense e responda. Chapeuzinho amarelo. Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Olha só aqui, ó. Amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria. Em festa não aparecia, não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Olha só o medo de novo aqui, ó. Não ia para fora, para não se sujar. Não tomava banho, para não descolar. Não falava nada, para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. A Chapeuzinho amarelo era amarelada, pois sentia alternativa A, amor, alternativa B, raiva, alternativa C, tristeza, alternativa D, medo. E aí, você conseguiu marcar alguma alternativa? A alternativa correta é medo, como nós vimos no texto. As informações que estavam lá, nenhuma se tratava de amor, de raiva, nem de tristeza, apenas sobre medo. E aqui, olha só, se nós voltarmos lá no início, aqui, ó, amarelada de medo. Olha só a informação explícita aqui, ó, ela era amarelada de medo. Então, o sentimento que ela tinha era medo, assim como tem aqui, ó, Chapeuzinho amarelo. Amarelada, pois sentia medo. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa D. Muito bem, professora Clígis. Fizemos hoje algumas atividades exercitando, né, tudo aquilo que nós vimos na nossa aula de hoje. Uma aula muito valiosa para o seu aprendizado, pois hoje, né, nós vimos muitos tipos de textos. Por exemplo, você trabalhou comigo o texto instrucional, que é aquele texto que nos dá a ideia de instruir, né, ensinar um modo de fazer algo, né? A professora Clígis também falou sobre um texto instrucional, não foi? Sim, nós vimos as regras de jogos, nós vimos informações explícitas, nós vimos também a construção de uma carta. Isso mesmo, que a carta é um gênero textual, né? Vimos vários tipos de gêneros textuais. E também a ideia central do texto, né? Que você tem que descobrir qual é o assunto, de que aquele texto está se tratando. E o próprio autor te dá dicas, né? Às vezes no título, né? Às vezes no próprio texto tem algumas dicas. E qual é o segredo? O segredo é ler, né? Ler com atenção, com paciência, sem pressa. Ler as questões, né? E reler. Nunca responda logo de imediato. Releia, né, professora Clígis? Exatamente. Releia o texto com bastante atenção, como ela fez aqui na questão número 4. Vai riscando tudo aquilo que você achar importante e no final você vai eliminando aquelas questões que às vezes está bem claro ali pra gente que não é a questão certa. Só é um pouquinho de atenção, nada de pressa. E nós temos certeza que você vai se dar muito bem, né? Chegamos ao final da nossa aula, né, professora Clígis? Sim, chegamos ao fim e esperamos que você não tenha ficado com nenhuma dúvida sobre tudo que nós tratamos hoje. Qualquer coisa, você pode rever novamente a aula e tirar as suas dúvidas, né? Esperamos termos contribuído um pouco mais para o seu aprendizado. Tchau! Tchau, um beijão!